Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live sobre cultura maker na educação 6.0. Boa noite a todos, boa noite, Letícia. Sejam todos bem-vindos. Vamos trilhar um caminho hoje para tentar desvendar essa questão da cultura maker nesse contexto de educação 6.0. Bom, então, o desafio da live de hoje é a gente conhecer um pouquinho sobre a cultura maker e pensarmos nesse nosso contexto educacional e o futuro educacional que a gente tem aí pós-pandemia, não é verdade? A gente já temos que pensar sobre isso. Então, vamos começar a apresentação pela professora Simone e depois a gente continua conversando aqui. Não esqueçam de colocar os comentários no canal do YouTube, não esqueçam de dar um like aqui no nosso vídeo, se vocês estiverem gostando, e deixarem comentários se quiserem, ok? Isso, podem aproveitar e colocar nome e a cidade, estado, né, de onde vocês estão assistindo. E também a gente aproveita depois, no final, para mostrar os outros contatos do RexLab, de que forma vocês podem estar acompanhando o nosso trabalho. Bom, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão da cultura maker, né? Construindo essa educação 6.0. Então, a gente inicia as atividades de hoje, né, nos apresentando. Eu sou a professora Simone Meister Sommer Bilésimo. Eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, campus Araranguá, pesquisadora do grupo, que já vou explicar um pouquinho depois, que é o RexLab. E comigo aqui nessa noite eu tenho, né, o prazer de estar aí compartilhando a apresentação com a professora Letícia. Então, eu sou a Letícia Machado, sou professora visitante do programa de pós-graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação lá do campus Araranguá, sou pesquisadora também do RexLab e vou estar com vocês nessa live. Bom, então a gente participa, né, do Laboratório de Experimentação Remota. Fisicamente, ele se encontra no campus Araranguá. Araranguá é uma cidadezinha no sul de Santa Catarina e pertence, então, à Universidade Federal de Santa Catarina. O Laboratório de Experimentação Remota, ele iniciou suas atividades em 1997, justamente com essa questão, né, voltado para a experimentação. E depois, em 2008, iniciou esse lindo programa, que essas atividades fazem parte dele, inclusive, que é o programa IntecEdu. Então, a gente vai comentar um pouquinho das principais atividades que a gente tem desenvolvido atualmente. Capacitar é preciso e é preciso se reinventar. Então, estamos aí nessa jornada tentando compartilhar as nossas experiências e as experiências de todos os docentes aí que são nossos parceiros. O laboratório ele é coordenado pelo professor Juarez Bento da Silva. Ele foi fundado pelo professor João Bosco da Mota Alves, que atualmente ele é um professor que está aposentado, mas muito atuante, tem nos aí acompanhado diretamente nas nossas atividades, é um professor que participa, é um entusiasta da área de integração de tecnologia na educação, na área de inclusão, então ele nos motiva muito aí nas nossas atividades.
Então, eu sou a professora Simone, atuo com o professor Juarez nessa questão mais de coordenação do laboratório. E aqui a gente trouxe alguns... tem a professora Letícia, né, que já se apresentou. E aqui a gente colocou alguns dos participantes do RexLab, que o RexLab é uma grande família. Nós temos vários integrantes que estão atualmente, ex-integrantes que continuam participando conosco nas nossas atividades, mas esses aqui provavelmente vocês vão encontrar nos cursos que a gente está nesse momento proporcionando, né, a toda a comunidade. Então, vai aparecer lá a Ladisley, que hoje já vai falar um pouquinho também no final da nossa live. Aí tem a Isabela, a Milene, que responde os e-mails de vocês lá no Intec Edu. Tem o Davi, que trabalha ali com a questão dos vídeos. O Josiel, que nos ajuda muito na questão dos laboratórios remotos e também em toda a parte lá do nosso ambiente virtual de ensino e aprendizagem. São pessoas que vão estar, de certa forma, diretamente ligados aí a vocês na questão da comunicação e também na atuação nos cursos. Então, a gente tem esse programa Intec Edu, ele engloba alguns projetos, né? E nós temos algumas frentes aqui que eu gostaria de destacar, né, para vocês. Então, uma das frentes é o Núcleo de Produção de Conteúdos Digitais do RexLab. Esse núcleo, ele foi reforçado o ano passado, principalmente na questão do ensino remoto, depois da pandemia, né? Então, a gente teve aí uma série de cursos de extensão e nos organizamos aí enquanto núcleo. Então, essa atividade de hoje faz parte do Núcleo de Produção de Conteúdos Digitais do RexLab. Nós temos o MORI, que é o Mecanismo Online de Referências, talvez algum de vocês já tenha até acessado. O pessoal, quando faz trabalhos acadêmicos, normalmente na hora lá de fazer as referências, utiliza o MORI. O Lab for STEM, que é uma plataforma de compartilhamento de planos de aula, que esse ano a gente está aí fazendo uma redefinição e alguns ajustes nessa plataforma para deixar ela bem legal, bem interessante, para que a gente possa compartilhar as experiências aí tão interessantes, os docentes aí do país e do exterior. Nós temos vários parceiros no exterior também, principalmente em relação aos laboratórios de experimentação remota. E o Relé, que é a plataforma que possibilita aí o acesso gratuito aos laboratórios remotos, né, o carro-chefe aí do RexLab, e que a gente vai, então, explorar em outras lives, em outros cursos que a gente está disponibilizando e nas parcerias possíveis aí com docentes e instituições seja no uso dos laboratórios remotos, seja na criação de novos laboratórios remotos. Tem várias frentes aí que podem ser efetuadas, né, ligadas aí à questão dos laboratórios remotos. Bom, hoje a gente vai trilhar aí uma estrada, um caminho nessa live, e acho que a primeira parada desse nosso caminho é a sala de aula. Então, antes da gente falar de cultura maker, antes da gente falar de educação 4.0, 5.0, 6.0, de tendências, eu acho que a gente precisa, sim, falar um pouquinho da nossa sala de aula, né? Então, sala de aula tradicional. Então, nós temos a sala de aula que já vem há muito tempo, né, na educação, a da esquerda, que continua, né? Temos aí, nós, enquanto RexLab, nas escolas de parceria, temos muitas escolas, e acredito que vocês também, né, que estão assistindo a live, têm nas suas comunidades, ou talvez na sua escola, situações com salas de aula muito parecidas, troca mobília, né, algum ajuste, mas é essa sala de aula que a gente encontra lá para exercer as nossas atividades. E na direita, uma sala de aula com alguns equipamentos, né? Teoricamente, alguma tecnologia. Então, a gente tem ali o quadro interativo, o professor já tem notebook, alguns alunos também têm dispositivos. Então, a gente tem ali um pouquinho diferente da esquerda, mas nem sempre
o professor que entra nessa sala de aula, ele está apto, ele tem formação, ele tem capacitação para a exploração desses elementos, né? Eu vou dar um exemplo. Em muitas situações, a gente, na própria universidade, eu vou colocar na universidade, que a gente fala aqui muito da educação básica, né? Que é o grande público aí, nosso, das nossas capacitações, das nossas parcerias, a gente tem um volume muito grande na educação básica. Mas na própria universidade, né? A universidade aqui, o nosso campus, Araranguá, a gente tinha disponível um desses quadros aí, interativos, e que praticamente nunca foi usado, porque primeiro faltava alguém para capacitar as pessoas, né, que iriam utilizar. Segundo, como não foi utilizado, não tinha manutenção, teve um probleminha lá com determinado componente, não foi mais possível. Então ele virou de um quadro interativo uma tela para data show. Então essa é a realidade, né? Muitas vezes a gente tem a infraestrutura, tem o equipamento, mas faltam alguns elementos aí nesse sistema, né, para que tudo funcione. E a integração da tecnologia é muito mais do que isso, né? E a gente vai comentar um pouquinho aqui na live de hoje. Então, vamos agora a gente vai trazer daqui a pouco o contexto da pandemia, né? O que mudou e o que não mudou em relação a isso. Então, vamos falar de algumas tendências aí na educação, né? Se falava, vamos voltar um pouquinho ali para a questão antes do Covid-19, né? Então, a gente estava falando em educação 4.0, em que temos aí a questão da inteligência artificial, né? A realidade aumentada, vários aspectos aí que podem ser trabalhados nessa parte aí com os alunos. Os makerspaces, que nós também lá no RexLab temos o nosso makerspace, nosso, no caso, é voltado para os docentes, né? Para as nossas capacitações com os docentes. Os makerspaces, então, em que o aluno, o foco seria a solução de problemas, né? O faça você mesmo e assim por diante. Aí nós teríamos, então, uma transição entre o 4.0 e o 5.0 na questão em que a gente começa a englobar as competências socioemocionais e a cultura empreendedora, né? Então, assim, nosso RexLab, a gente já há algum tempo tem trabalhado essa questão da cultura empreendedora, principalmente com os alunos, né, nas escolas, na educação básica. Então, a gente tem a questão do empreendedorismo dentro das nossas atividades voltadas para o professor, né, para que ele seja um intraempreendedor na sua instituição, mas nós temos também atividades voltadas para os alunos. E é fascinante isso, porque, às vezes, relatos, né, que a gente tem aí dessas experiências, então, por exemplo, uma escola pública, cidade pequena, curso noturno, ensino médio. A diretora, por favor, pessoal do RexLab, vocês poderiam trazer algum curso para o pessoal da noite? O ensino médio está muito desmotivado, muita desistência, esses alunos trabalham o dia todo, né? Aí a gente pensamos o que nós poderíamos levar, e levamos um curso de empreendedorismo, né, com oficinas de empreendedorismo para esses alunos. Foi muito gratificante, assim, a questão da autoestima dos alunos, né? Eu tive o prazer de encontrar aluno que é egresso desse curso, de uma dessas edições, desses cursos e dessas oficinas na universidade, lá no curso de engenharia, né? Então, assim, é muito bom, isso é muito interessante, traz um outro olhar para o estudante. Então, assim, a cultura empreendedora é fantástica trabalhar, né? Dentro dos espaços aí que a gente tem, é possível, né? Às vezes a gente acha, mas eu preciso de uma infraestrutura, eu preciso disso, daquilo. Não. Eu preciso da inovação e da criatividade. Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E aí a gente passa, né, para uma educação 6.0, que nós vamos trazer alguns elementos aí hoje,
né? Mais tarde aí na nossa live. Então, temos aí esse caminho. Onde estamos, né? Onde estamos? Estamos aí nessa transição entre 4.0 e 5.0. Essas são as tendências. Claro que cada realidade, né? Dentro do nosso próprio país, nós temos muita diferença, infelizmente é muito heterogêneo. Dentro do nosso próprio estado, né? Eu falo de Santa Catarina, a professora Letícia está no Rio Grande do Sul, dentro das nossas cidades também, né? Mas é possível sim trabalhar esses elementos, basta a gente ter acesso, né, a essas possibilidades, seja através de capacitações, seja através de ferramentas. A gente sempre busca também soluções gratuitas, livres, né? Essa é uma prática no RexLab. Então, a gente sempre procura que todos tenham essa possibilidade, né? Aí veio essa questão da pandemia, né? E aí a gente se deparou aí nessa questão do ensino remoto. Então, o ano passado, realmente, né, em março ali, no Brasil, acho que como um todo, a gente teve essa questão de salas vazias, né? O ensino parou. Então, assim, o ensino parou, mas tem que continuar, né? E aí, vamos continuar de que forma? Por onde vamos? Os gestores aí que estão acompanhando a nossa live, né? Os gestores escolares, os professores. Poxa, em muitos lugares, em muitas situações, a gente não tinha a integração da tecnologia. E, de repente, a gente precisa dessa tecnologia, né? E aí, como é que faz? Será que o nosso professor tem acesso? Será que o nosso aluno tem acesso? Qual é a nossa realidade? Todos têm acesso? Por onde começar? Né? E aí foi aquela correria e realmente a gente teve, assim, a felicidade de poder ajudar muitos, né, nessa questão de capacitações, o Moodle. Então, o RexLab teve assim, um papel muito importante o ano passado, né, com várias frentes aí, justamente para auxiliar, sejam escolas, professores, de forma isolada, municípios que a gente atendeu, né? Então, tudo isso a gente precisou rever, né? E nessa questão dos estudantes, desse desafio, né, do ensino remoto, a gente se deparou com várias situações, né? O estudante que tem ali na direita um ambiente interessante, confortável, com acesso aos dispositivos, com pessoas no celular aí que poderiam dar uma assessoria. Estudantes como o caso daquele menino que saiu na mídia, que tinha que subir na árvore para conseguir lá, tinha o dispositivo, mas não tinha o acesso, né, à internet, e precisava ir lá procurar o sinal. Estudante que não tem acesso a nenhum tipo de tecnologia, muito menos a internet, a dispositivos. Estudantes com problemas, né, familiares, problemas de fome, como a gente sabe, né? Me marcou muito uma situação de uma escola que talvez seja a realidade de muitos de vocês, em que a coordenadora aqui na nossa região, né? A coordenadora, numa das capacitações que a gente estava trabalhando e que a gente levava tablets e tal para as escolas, porque realmente eles não tinham internet, não tinham possibilidade, a gente queria fazer algumas atividades diferentes naquele momento, e ela dizia assim, a gente teve que incluir uma refeição a mais, conseguimos com a Secretaria de Educação, porque a nossa escola não é período integral, né? Conseguimos encaixar mais uma alimentação, porque as crianças... ela me trouxe os dados, né? Basicamente, 40% daquelas crianças só se alimentavam na escola. Então, que triste, né? E essas crianças, agora a gente viu nesse momento de pandemia, enquanto uns tinham acesso, outros não tinham acesso sequer, né, às suas necessidades básicas. Então, outras aí, problemas e etc.
né? O estudante que vai e vem da escola agora, na questão ali aquela foto ali com a máscara, né? Então, nesse momento, algumas escolas retomaram parcialmente, outras com rodízio, né? Então, assim, hora ele está na escola, hora ele tem em outro local, hora ele tem acesso ao professor, em outro momento ele recebe aí um pacote de atividades impressas para fazer, né? Essa é a nossa realidade, né? E então, assim, lidar com tudo isso, e não é só na educação básica, né? Nós estamos no ensino superior com ensino remoto, e nossos alunos também estão com realidades completamente diferentes, né? E os professores nessa situação toda aí também? Qual é a realidade dos professores? Então, os professores se reinventando, o professor com o quadro e filmando, o professor que já adquiriu e conseguiu adquirir vários componentes aí, incorporou no seu dia a dia, sejam microfone, tela, 1000 equipamentos aí que a gente conseguiu, né, se reinventar, e para filmar, e para edição, e assim por diante. A professora lá de barquinho levando material para né, aquela figura ali, a foto da questão do barco, para lembrar das populações ribeirinhas, em que os professores muitas vezes têm que pegar o barco lá, ir lá entregar material, que às vezes esse é o único contato que se tem, né, com aquela comunidade, com aquele aluno. E os professores aí na sala de aula, agora, aos que voltaram e que têm acesso à infraestrutura, né, de câmeras e microfones, e trabalhando com o pessoal dentro da sala, outras pessoas fora da sala, interagindo em plataformas, né? Então, tudo isso. E os professores que não têm essa infraestrutura e que têm que estar atendendo aluno uma semana sim, uma semana não, o aluno que não pode voltar porque tem comorbidade, ou porque tem problemas na família, ou que... Então, assim, essa é a situação atual, né? E a gente tem que lidar com tudo isso. Então, por isso que a gente tem que valorizar muito mais ainda o professor, né? E nós, professores, então, nos nossos lares, ou na nossa comunidade, ou sequer na nossa sala de aula, com toda essa carga aí também emocional, né? Então, os professores, como que nós estamos enfrentando a pandemia, né? Quem somos? Quem é o nosso professor? Quais são as nossas necessidades? Então, que tecnologias a gente possui? Né? Que apoio pedagógico a gente possui? Alguém falou ali na questão do chat, da formação, né? Que formação que a gente teve em relação a isso? Né? Qual é a nossa formação para o uso das TICs? Quais as metodologias que a gente conhece para o ensino remoto? E como que a gente está enfrentando a pandemia, né? E aí, do lado do estudante, quem são os nossos estudantes? Quais são as necessidades? Que tecnologias eles possuem? Que apoio da família para os estudos possui? Né? Como ele está enfrentando a pandemia? Qual é a condição desse estudante? Então, olha que complexo, né? E que difícil para a gente, inclusive, encontrar estratégias pedagógicas interessantes e que atendam todas essas realidades. E aí, nesse momento, a gente tem, né, N casos aí, de relatos de experiência que foram muito interessantes e que têm sido muito interessantes, e de uma parceria, né, entre os professores e os estudantes, e essa interação, né? Então, assim, é nesse momento que a gente verifica essa criatividade, muitas vezes, dos professores em buscar alternativas. E, claro, a gente tem algumas situações, né, de dificuldade, não são algumas, são N dificuldades, né? Eu, enquanto professora, ainda tenho dificuldades com os meus alunos. Então, por mais que a gente tenha passado toda essa experiência, por mais que nós aqui do RexLab também temos acesso a algumas tecnologias, a gente também tem dificuldades. Por quê? Porque a gente lida com pessoas,
né? Então, assim, esses dias eu estava numa aula síncrona com os meus alunos de ensino superior, e uma aluna coloca que estava com depressão profunda e que só gostaria de avisar a turma que ela estava desistindo. Isso durante a aula. Então, assim, são aspectos que até então eu particularmente já lidei com situações, né? Tenho 20 anos aí de experiência como professora, mas eu já tinha lidado com algumas situações semelhantes, mas não morar aqui, né, numa plataforma que eu não estou ali junto com a pessoa para dar um apoio, para tentar entender, para tentar direcionar essa pessoa para algum tipo de auxílio que nós, enquanto instituição, poderíamos estar dando naquele momento, num período de tanta dificuldade, e eu estou longe. Eu estou longe, essa pessoa está desligando ali no momento, está apenas avisando. Então, realmente, assim, eu tenho certeza que vocês passaram por muitas situações aí difíceis, né? Aluno com Covid, perda de entes queridos, e tudo isso durante as nossas atividades, né? Então, assim, é complicado, né? E essa relação de parceria tem sido muito importante nesse momento. Então, assim, eu adotei algumas estratégias. Como eu estou trabalhando com ensino síncrono e assíncrono, as minhas atividades presenciais não voltaram, né? Então, eu adotei uma ideia aí do professor Juarez, que ele colocou nos nossos cursos no ano passado, e a gente gostou. Antes da aula, alguns minutos antes da aula, uns 15 minutos antes da aula, eu coloco algumas músicas, né? E aí, depois, no horário da aula, a gente inicia a aula tranquilo. E eu notei que os alunos começaram a aparecer um pouquinho antes, né? Geralmente, eles chegavam muito próximo do horário de iniciar as aulas. Mas a gente até tinha que esperar uns 5 minutinhos e tal. E eles começaram a aparecer. E essa semana teve um problema técnico aí, eu acabei entrando muito próximo do início da aula, né? E aí já tinha no chat lá, professora, cadê a música? Estamos aguardando, qual é a playlist de hoje e tal. Então, a gente acaba criando aí uns vínculos que até então não imaginava isso, né? Então, assim, é muito importante nesse momento, esses jovens, né? No meu caso, são jovens, adolescentes, adultos, a gente criar vínculos, né? Essa parceria. Então, assim, eu procuro conversar bastante com eles, interagir, né? Criar momentos de interação com eles, porque a gente sabe que é difícil para nós, também é difícil para eles, né? Eles estão sem contato aí com os colegas, conosco, mudou radicalmente a forma que eles estavam acostumados, e precisamos, então, fortalecer essa parceria. Bom, eu vou passar agora para a professora Letícia, depois a gente volta aí no final para a questão das perguntas e para a gente fazer o fechamento. Bom, então, boa noite, né? Novamente, boa noite. Então, eu vou falar agora dessa transição aí, que a professora Simone fez todo o contexto aí da pandemia, trouxe a realidade, trouxe reflexões para nós. E quando a gente está falando de cultura maker, talvez fique essa dúvida, né? Mas cultura maker tem a ver com metodologias, tem a ver com ambiente virtual como o Moodle, tem a ver com tudo isso? Sim, tem tudo a ver. A cultura maker que nós trouxemos aqui tem relação com essas novas estratégias que nós temos que adotar para o ensino remoto, para o ensino híbrido, para o ensino escalonado, enfim, o tipo de ensino, de modalidade que a instituição de vocês acordaram para ser realizada, né? E quando a gente pensa, assim, voltar um pouquinho mais, a gente tinha um caminho aí, né? Nós estávamos lá como professores, nossas aulas, com os nossos planejamentos, início do ano de 2020, recém-iniciando, então estavam ali com todo aquele ritmo, voltando das férias, empolgados, com toda a bagagem da formação inicial. Uma formação que, se a gente pensar, as licenciaturas, as pedagogias, não tiveram uma preocupação de nos ensinar a trabalhar com tecnologia.
pelo menos a maioria das licenciaturas, a gente não vê essa preocupação, né? Que se tenha uma ou duas disciplinas voltadas para as tecnologias, para o uso pedagógico das tecnologias, e mesmo assim, às vezes, são optativas, na é verdade? E aí a gente veio com essa formação, uma formação muito centrada no livro didático, uma formação ainda tentando trazer a questão das metodologias diferenciadas, mas ainda com pouca receptividade, ainda a gente tentando sair do teórico para o prático, quer dizer, a gente tentando transformar a educação. E viemos nisso há séculos, né? Há 20, 30, 40 anos com isso, com todas essas mudanças devagar, tentando trazer tecnologia, integrar tecnologia. Aí daqui a pouco a gente já começava a utilizar PowerPoint, projetores multimídias em aulas. Alguns professores já tentavam ali trazer os ambientes virtuais, o uso do smartphone. Aí o uso do smartphone era proibido, dependendo da cidade, do estado, é proibido o uso na sala de aula, aí abandonavam isso. Então, a gente estava tentando integrar as tecnologias. E aí, março de 2020, uma pandemia mundial, de um vírus desconhecido, pega todo mundo de surpresa, desequilibra totalmente qualquer noção que nós tínhamos de educação. E as aulas tinham que retomar. Porque os meses foram passando, a gente estava ali naquela angústia, os alunos na angústia, e a gente não via a perspectiva de tão cedo ter esse contato presencial, né? E aí tivemos que mudar. E aí nos pegou desprevenidos, né? Nós não tínhamos formação para o uso das tecnologias, muitos professores não sabiam utilizar a webconferência, não tinha o computador, nenhuma tecnologia em casa, né? Se tinha um smartphone, algum tipo desse tipo de tecnologia, mas não um computador para aula, um computador para produzir aula, produzir conteúdos. Não sabíamos nem por onde começar. E aí se teve toda uma mudança, aí vem, graças a Deus, nós temos aí a criatividade do professor, nós professores somos muito criativos, nós sabemos readaptar, sabemos reinventar, utilizamos o que tinha ali em mãos, que eram o WhatsApp, que eram os grupos, mandávamos materiais conforme podíamos, né? E a pandemia nos pegou de surpresa, não tínhamos internet às vezes em casa, não tínhamos acesso às tecnologias, tudo se tornou assim complexo. Daqui a pouco a gente teve que reinventar. E a gente passou um ano, a gente começou a ver que o uso só das tecnologias, do jeito que estávamos utilizando, já não é mais o adequado. Já utilizar apenas o WhatsApp para enviar materiais, para receber a resposta dos alunos, já não é mais o suficiente. Os alunos já estão desmotivados por si só pela pandemia. Se a gente continuar com esse tipo de estratégia, não vamos ter o empenho dos alunos sobre a educação, sobre o conteúdo, sobre, enfim, o que a gente for tratar nas aulas. E aí veio a questão de pensar em metodologias, pensar em estratégias que fossem reinventadas, porque muitas das estratégias que a gente tem hoje, que a gente está adaptando ainda, ou está readaptando para o ensino remoto, à distância, qualquer tipo de modalidade atual na pandemia, ainda são estratégias criadas para o presencial, são estratégias pensadas para uma educação presencial, mas não foram pensadas para o virtual, né? Nem para o uso online, síncrono, ou seja, uso instantâneo, ou assíncrono, uso não necessariamente no mesmo tempo, no mesmo espaço, né? Então, a gente está agora numa perspectiva de debater mais além das tecnologias, não só integrar ela, mas como integrar ela para que elas realmente possam engajar os nossos alunos. Como passar de uma educação 4 para o 5, onde o 5 já tem as questões das competências, já traz toda a bagagem ali de tecnologias semânticas, tecnologias inteligentes, e incluir nisso tudo a questão das metodologias, e incluir isso tudo numa filosofia maker, uma filosofia de educação, numa perspectiva de cultura maker. E a gente está nesse caminho, a gente está todos os professores nesse caminho, tentando encontrar essa educação 6.0. Muitas pessoas colocaram no chat, aliás, que essa educação 6.0 eu nunca escutei, que educação é essa? Muita gente está curiosa, e a gente... Vamos ver até o final se a gente responde a essa curiosidade de vocês. Então, esse é o nosso primeiro caminho.
Aí chegamos na cultura maker. A cultura maker, né, que é uma nova cultura, mas na verdade, pode passar, professora. Na verdade, a cultura maker ela não é tão nova assim, né? Ela começou lá após a Revolução Industrial, onde se faltava mão de obra, faltavam muitos a questão de produção de produtos, enfim, e aí surgiu a necessidade de se fazer coisas em casa, né? Nós mesmos fazer os nossos produtos. Aí vem os kits, né? E esse aqui eu sempre gosto de trazer os exemplos dos kits. Quantos kits hoje existem, né? Principalmente na pandemia, que foi um boom de kits, kit como plantar, kit como fazer jardinagem, kit como fazer artesanato. Nossa, quantidade de kits, desde reparos na casa até questões de lazer, questão aí de quem gosta de várias áreas como a gastronomia, enfim, kits faça você mesmo, né? Nesse kit vem todas as peças do produto que vocês quiserem fazer, inclusive os tutoriais, os manuais, e aí a gente faz em casa, né? E isso não é de hoje, isso já veio há muito tempo. Hoje, na pandemia, se tornou mais procurado porque as pessoas estão em casa, estão ali nos seus lares, muitas vezes querem deixar, porque a gente está no home office o tempo todo, deixar um pouco de lado o home office e fazer algo que preencha outros aspectos, né? Então, a cultura do maker é isso, é transformar as pessoas em fazedores. É meio estranho falar fazedores, mas eles são os makers, são as pessoas que colocam a mão na massa, né? São as pessoas que fazem, acontecem, produzem, né? Pode passar. E essa cultura maker, que é uma cultura mais geral, assim, é uma cultura de sociedade, ela também vem para a educação, ela vem com essa filosofia para a educação. Então, é como transformar os alunos não só de consumidores da informação, né? É fazer com que eles sejam autores da informação, autores dos seus próprios produtos. Eles sejam os makers, são aqueles que colocam realmente a mão na massa. É uma cultura na educação, a educação maker também já vem há muito tempo, né? Inclusive através, por exemplo, dos laboratórios remotos, que é uma dos grandes a oferta que nós temos no RexLab, que são com essa possibilidade do aluno se experimentar, a experimentação, ele mesmo. Não simplesmente ele ver um vídeo daquela experimentação, mas ele fazer ações que vai trazer um resultado independente das suas ações. Então, é trazer essa perspectiva do aluno construir. Claro, a cultura maker, no presencial, parece muito mais aplicável, né? Se a gente pensar, nossa, cultura maker no presencial, eu posso trabalhar com robótica, eu posso trabalhar com a criação com a impressora 3D, com a impressora a laser, eu posso trabalhar com sucata. Então, quando a gente trabalha com sucata com os alunos, a educação maker, a cultura maker. Então, tudo isso parece muito palpável na questão da educação em sala de aula, que são os espaços makers, né? Os maker space, onde fala um espaço, onde que não é uma sala de tradicional, um atrás do outro, mas uma sala que tem todos os recursos e o aluno pode criar, são os espaços makers, os makers spaces, né, que a gente fala muito. A gente tem que produzir makers spaces, quer dizer, a gente tem que ter um local, uma escola, uma instituição, que os alunos possam ir lá, ter acesso a materiais, construir os seus materiais, né. Mas aí chegou a pandemia, né, e a pandemia, meu Deus, como é que a gente pode trazer a cultura maker para uma cultura virtual, né? Porque aí a gente tem que unir a cultura maker com a cultura digital. E aí vem grande desafio para nós professores. Pode passar, professora. A cultura maker, então, ela é baseada em diferentes aspectos, né? A gente tem que transformar a nossa perspectiva como professores, como aqueles que são os únicos que vão deter a informação. Hoje em dia, com a tecnologia digital, os alunos têm o mesmo acesso à informação que nós temos. Aliás, muito mais rápido, porque eles têm muito mais agilidade para isso do que nós aí que estamos ainda engatinhando nas tecnologias. Então, se eles têm acesso rápido à informação, qual é o meu papel como professor na frente de uma sala de aula?
né? Seja remoto, presencial, qual é o meu papel ali como educadora? O meu papel é trazer situações, problemas, que eles, na vida deles, vão ter diferentes situações. Eles vão enfrentar vários desafios na vida deles. Na vida profissional, quantos desafios eles não vão enfrentar? E como saber lidar com esse desafio é o nosso papel como professor. E a gente tem que propor essas situações. Bom, se acontecer tal coisa, o que tu poderia... Ele tentar, a engrenagem dele, a engrenagem cognitiva, para tentar solucionar aqueles problemas que aparecem. E para solucionar esses problemas, eles criam seus materiais, eles podem desenvolver informações, eles podem desenvolver produtos, eles podem até, inclusive, se tornar produtores, né, empreendedores desses materiais. Então, as situações, problemas, numa cultura maker, uma filosofia maker, é primordial, que tem que partir de algo. E esse partir de algo é uma situação da realidade do aluno. Então, é trazer, bom, a professora Simone, até o ano passado, vou trazer um exemplo dela, né? A gente tinha uma realidade lá no ensino, na graduação, de muitos cachorros no campus, né? Isso é um problema que se tem em muitas instituições federais. E abandono de cachorros e tudo mais. E, às vezes, os cachorros, eles acabavam entrando em salas de aulas e tudo mais. E aí a professora, bom, o que a gente pode fazer para ajudar essa necessidade, né? Como empenhar ações que a gente possa auxiliar, não abandonar os cachorros, fazer eles terem lares, serem adotados, enfim. Então, é trazer o problema para dentro da sala de aula, o problema deles, trazer esse problema, fazer uma relação com o conteúdo que se estava trabalhando, que seriam ações empreendedoras, e aí o aluno tem que solucionar aquilo. Como solucionar? Ele pode criar um vídeo, ele pode criar um banner, ele pode fazer motivos por que adotar, ele pode fazer um álbum virtual de adoção, enfim, aí vem a criatividade maker do aluno, né? Além das situações, então, a gente tem que, nessa perspectiva, ir trazendo nas metodologias ativas como um grande aliado nosso, que faz parte dos cursos que nós estamos oferecendo, a questão da colaboração, da cooperação. Eles trabalharem em equipe para solucionar aquele problema. Nós não estamos sozinhos no mundo, nós estamos sempre em equipe. No trabalho, a gente em equipe. Na escola, nós estamos em uma turma. Então, é fazer com que eles tenham mais essas relações de negociação nas equipes, de compartilhar materiais, dentro da perspectiva de incentivar que eles se tornem mais reflexivos, tenham meta-reflexão, e isso leva também à necessidade do professor ter uma meta-reflexão. O que é meta-reflexão? É eu pensar sobre a minha reflexão. Então, eu digo assim, olha, minha aula eu preparei assim, quantas vezes a gente preparou uma aula que a gente acha que é maravilhosa e lá no final ninguém gostou, né? Não rendeu como a gente tinha pensado. E aí a gente tem que, então não deu certo, tem que usar outra tecnologia. Aí tu utiliza outra tecnologia, não deu certo novamente. Aí eu penso novamente sobre aquilo. Então, essa necessidade de ter sempre reflexão sobre a reflexão, a gente tem que proporcionar tanto para o aluno, como nós temos que ter isso. E assim como todas as outras características que eu estou apontando aqui. Nós temos que ser mais colaborativos entre nós, colegas, e cooperar também, né? Quantas ferramentas vocês não conhecem que vocês poderiam compartilhar com os colegas, né? E é isso que a gente está fazendo aqui na live, é para isso a nossa live. E aí a gente tem que pensar em atividades que permitam a autoria, em atividades de construção, a questão dos laboratórios remotos é um aspecto muito importante para quem é da física, da matemática, qualquer área dá para fazer um laboratório remoto. Aliás, tem um curso sobre isso, como construir laboratório remoto, quem quiser pode se inscrever, é gratuito. Tem que pensar em práticas reflexivas, enfim, temos que ir atrás desse novo pensamento em cima de uma abordagem de construção, de autoria, de empoderar os alunos e nos empoderar também, porque nós também temos que ser makers. E aí vem a próxima, que seria a questão do professor e do aluno maker, né? Nós trouxemos aqui alguns aspectos aí dos nossos alunos e professores makers, né? Nós, como professores, agora a gente tem que ter acesso à internet, né? Pensando no ensino remoto, pensando
enfim, nessa nova modalidade, a um celular ou a um computador, temos que saber fazer webconferências, videochamadas, a gente tem que saber se comportar numa videochamadas, né? O ano passado foi o ano de saber lidar com as gafes das videochamadas, né? Ah, olha, tá aparecendo o meu pai, meu filho. Esse ano não, vocês vejam que os vídeos dos professores, a gente acompanhar, estão muito mais evoluídos, estão se preocupando com as questões de, inclusive, de se pôr na frente de um vídeo, né? A gente está evoluindo como professores muito rápido, até pensando em toda a trajetória, história educacional, né, que a gente tem. Pode-se trabalhar com robótica com sucata, não necessariamente robótica pronta, né, com kits prontos, mas com sucata, com as placas Arduino também, que é outra realidade, inclusive com produção de vídeos, histórias em quadrinhos, infográficos, são tudo materiais que não são difíceis de se utilizar, não são difíceis de proporcionar ao aluno construir, e muito menos nós, professores, construirmos, né? E os laboratórios remotos do RexLab, que também é outra possibilidade aí para a questão do maker. Já o aluno maker, né, ele pode fazer a mesma coisa que nós, ainda colocando a perspectiva de que ele se torna, se autovaloriza com aquilo que ele está produzindo. E aí, se autovalorizando, ele se empenha no que ele está criando, ele se empenha naquilo ali. E ele vai automaticamente aprendendo, construindo conhecimento em cima do conteúdo, né? Então, o aluno e o professor maker são perspectivas que a gente tem cada vez mais difundir, cada vez mais proporcionar. Se eu, como professor, estou formando outros professores, eu tenho que fazer com que esses professores sejam makers. Se eu, como professor, estou trabalhando com meus alunos, eu tenho que criar metodologias para eles se tornarem makers. Não simplesmente faça isso, não, tem que ter todo ali o contexto, né? As metodologias ativas vão ajudar vocês bastante nesse aspecto. Pode passar, professora Simone. E aí vem a educação 6.0, né? Essa educação aí que muita gente está perguntando, meu Deus, mas que educação é essa que elas estão falando, a 6.0? E a gente vai falar, eu, a professora Simone, sobre essa educação. Vejam que a gente partiu da educação 4.0, que era o que a professora Simone falou da inteligência artificial. Inclusive, se vocês olharem, a educação ali, as gerações de educação, elas acompanham muitas gerações de evolução da internet, né? A internet 1.0, 2.0, hoje a gente já está na 5.0, né? A internet que aprende conosco, né? Então, se a gente procura um livro, um dia eu procuro um livro metodologias ativas. No outro dia, quando eu colocar a palavra livro, ele já sabe, Letícia está interessada em metodologias ativas. Então, tudo que tiver de metodologia e estratégia, ele vai me recomendar. É uma internet inteligente, ele está acompanhando, é uma internet que recomenda a partir do meu perfil. Então, se é uma internet que recomenda e personaliza a partir do meu perfil, o que a gente tem hoje em dia, uma educação 5.0, entre 4 e 5 ali, é pensar no perfil do aluno, é pensar nas necessidades do aluno. Por isso que a professora Simone falou, quem é o nosso aluno do ensino remoto, quem é o nosso professor do ensino remoto, e aí vem tudo isso, vem encaixar numa realidade que aí a gente vai encaminhar. Essa realidade pode ser agora, pode ser pós-pandemia, a gente não sabe, que é uma educação 6.0. O que seria essa 6.0, né? Seria a educação do coletivo, de pensar no coletivo, do bem coletivo, né? A gente está aqui num contexto pandêmico, onde a gente tem que nos cuidar, tem para cuidar do outro, né? É pensar no outro. Vem aí toda a questão das competências socioafetivas, né? Que as competências que a gente pensar no social e no afetivo também, né? A questão de se colocar no lugar do outro, a empatia, a resiliência, é a educação de parcerias, de redes. Nós não estamos sozinhos. Por que as lives estão aqui? Por que elas são importantes? Porque a gente tem que criar essas parcerias. O RecLab está aqui, o RexLab está aqui para criar essas parcerias, para que a gente possa fazer uma rede realmente de aprendizagem, não só cada um trabalhando sozinho ali, mas sim a gente compartilhar, olha, eu aprendi dessa forma, olha, eu usei dessa forma, eu poderia usar também, a gente compartilhar. São os espaços makers virtuais, né? São espaços virtuais, mas transformados em makers. Como construir estratégias para que os alunos se tornem makers de forma virtual? Esse eu acho que vai ficar a pergunta para vocês, né?
compartilhamento de experiências, né? A gente compartilhar essas experiências. O que mais, professora Simone? Então, nesse compartilhamento de experiências, acho que vem a questão das comunidades de práticas, e que são muito interessantes e, no meu ponto de vista, são muito importantes. Eu acho que esse é o momento de compartilhar. Por isso que a gente no RexLab, a gente tem essa motivação, né? A nossa plataforma de compartilhamento de planos de aula, como eu falei no início da live, ela está sofrendo algumas alterações justamente para deixarmos de uma forma mais interessante. A gente fez um piloto, né? Mas a gente quer compartilhar. Eu vi no chat rapidinho ali, eu dei uma espiadinha, porque são muitas informações, mas eu vi alguém ali comentando, algumas pessoas comentando algumas experiências que já tiveram durante a pandemia e ressaltando isso e apresentando. Então, assim, imagina, se a gente tiver um local em que a gente consiga ter acesso às experiências. Outro colega lá do Pará pode repetir uma experiência lá da Bahia, fazer alguma alteração, fazer, claro, sempre uma adaptação, né? Isso é importante, porque qual é o perfil, como a gente comentou no início da live, daí vem toda aquela questão do perfil do aluno, perfil do professor, a infraestrutura, a comunidade, né? Tem que avaliar esse ambiente todo, mas certamente, já temos ideias aí, poderia fazer assim, assado, poderia mudar, né? Então, assim, nós mesmo, essa questão ali do cachorro que a professora Leide você colocou na minha sala, lá na minha turma de empreendedorismo, cada semestre eu estou buscando alternativas e metodologias ativas, e agora sim, um colega ali colocou, mas como fazer isso de forma virtual? Estamos fazendo de forma virtual, estamos, claro, adaptando, buscando alternativas, com algumas limitações, mas a gente tem limitações, mas a gente tem oportunidades também, né? A questão do remoto trouxe muita oportunidade. Essa live é uma oportunidade. A gente não tinha essa, digamos assim, isso não fazia parte do nosso cotidiano, estarmos também abertos a tantas capacitações, quantas capacitações nós, inclusive, né, a professora Letícia fez, eu também procurei fazer, o que a gente aprendeu nesse ano todo, né? Nós reinventamos. É engraçado, né, professora Simone, agora a senhora falou, eu fiz um curso sobre ensino remoto, que era um curso estrangeiro, né, e para mim, eu fiquei muito curiosa, mas como é que será que o pessoal lá de fora está fazendo ensino remoto? Eu vou dizer para vocês que eles estão enfrentando os mesmos desafios que nós, eles estão com os mesmos problemas, eles não sabem como engajar, eles estavam indo atrás de ferramentas, estavam perguntando sobre metodologias, que metodologia usar, como utilizar, eles usavam o WhatsApp como nós também para compartilhar e estavam querendo migrar já para ambientes virtuais. Então vejam que isso é mundial, né? Não é só nós, né, professora? Exatamente. Então a gente sai, né, nessa educação 6.0 da questão do indivíduo e vai para o coletivo. Então é uma perspectiva diferente. E se a gente observar, a pandemia, de certa forma, também trouxe um olhar para essa questão do coletivo, né? Quantas iniciativas nós tivemos aí, e o que está se pensando hoje? Se a gente for para o lado da saúde, a gente está falando aqui da educação, mas se a gente buscar a saúde, se não tivermos todos aí bem, a coisa não está controlada, né? Essa é a questão. Então, assim, é a abordagem sistêmica, né? O professor João Bosco, aí, o nosso guru, ele é um expert em teoria geral de sistemas e se aplica muito bem aqui, né? Essa questão desse olhar sistêmico e não pontual. Não vou olhar só a estratégia pedagógica, não vou olhar só o professor, não vou olhar só a infraestrutura, não vou olhar só o aluno, não vou olhar só a comunidade, né? Uma professora no chat estava falando da questão do rural. Mas eu trabalho no rural, a gente não tem muito acesso à tecnologia. A gente tem uma escola que a gente dá assessoria e a gente trabalha em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina, que é uma escola indígena. Ela é rural e ela é indígena. Então, assim, a gente consegue fazer integração de tecnologia numa escola
com muitas dificuldades em termos de tecnologia, com uma cultura diferente, aí vem a questão do cultural, né? Uma cultura totalmente diferente, uma escola bilíngue, mas é possível, temos várias experiências, a Letícia acompanhou a questão ali do História Ilustrada, né? Todo um trabalho ali do e-book que foi o produto de todo um trabalho lindo que foi feito nessa escola. Então, assim, infelizmente, nessa escola agora, a gente está com dificuldades, porque ela é uma escola de difícil acesso, são 80 quilômetros, nós estamos com as atividades presenciais paralisadas na universidade, mas a gente tem algumas coisas, a gente conseguiu fazer uma live com o professor esses dias, a Jaqueline do IFES que conseguiu incluir 2 aí professores numa live, foi muito interessante. Mas, assim, é possível sim. Isso eu garanto que é possível. Então, assim, dificuldades temos dificuldades, mas aonde é que cai? Aí a gente colocou até um destaque na questão da criatividade, né? Nós brasileiros somos muito criativos. Então, assim, tenho certeza que vocês aí, professores, usam a criatividade no seu dia a dia, seja nas pequenas ações que vocês têm aí no desempenho do seu papel enquanto professor, né? E a gente pode buscar alternativas. Claro que se a gente tiver um apoio da escola, do gestor, se for um trabalho coletivo, engajado com os projetos interdisciplinares, teremos um resultado, talvez, muito maior do que pequenas ações isoladas, mas podem ter certeza que essas pequenas ações isoladas fazem diferença para os seus alunos e fazem diferença para vocês enquanto professores. Nós nos sentimos muito mais motivados ao aplicarmos essas diferentes técnicas, diferentes estratégias pedagógicas, e esse caminho aí que a professora Letícia colocou, essa estrada aí é uma estrada sem volta. Né? A gente vai passando aí pelas estações e vai experimentando uma ferramenta daqui e vai colocando lá uma pitadinha de uma outra estratégia, buscando as metodologias ativas, a questão da cultura maker, e quando a gente vê, a gente não consegue mais retornar. Porque a gente começa no começo é difícil, eu particularmente tive dificuldade também. Mas assim, a gente vai utilizando, vai se capacitando, vai experimentando. O experimentar faz toda a diferença. E na segunda versão já fica um pouquinho diferente. E na terceira fica melhor ainda, né? Então, é um caminho aí sem volta, né, Letícia? É verdade, é verdade. E eu vou dizer isso não só no uso da tecnologia por si só, mas também das metodologias da cultura maker. Vocês não vão conseguir, depois que vocês começam a usar a cultura maker, vocês não vão conseguir pensar aulas não makers, né? Que ferramenta, que metodologia eu posso utilizar aqui para que eles criem, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, estudo de caso, situações, problemas, que são tudo metodologias que a gente pode incluir ferramentas digitais, ferramentas virtuais, para que sejam possível a construção da cultura maker. E um detalhe, né, professora Simone? A gente trouxe aí a proposição da educação 6.0, mas é uma construção coletiva, né? A gente trouxe alguns pontos. Exatamente. E nesse foco de compartilhamento de experiências é que a gente convida todos vocês para serem nossos parceiros, compartilhando as suas experiências, trocando ideias, participando aí através dos nossos cursos e também de possíveis parcerias, né? Lembra que a gente, na live de lançamento, a gente falou da questão de que a gente também busca, de certa forma, compartilhar, né, esses relatos aí de experiência desses docentes aí do nosso país. E a gente tem, então, normalmente a gente tem a questão da publicação do nosso e-book lá de relatos de experiência, temos outras possibilidades também, né, com a questão dos planos de aula e etc. E uma dúvida que apareceu aqui já no chat, Letícia, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é que nessas lives que a gente vai fazer ao longo das nossas capacitações, são temas que podem ser aplicados aos diversos cursos e são reflexões, né, Letícia? Ninguém aqui
A gente não está dando uma aula profunda sobre determinado tema. Acho que não. Essas lives são para nós refletirmos, para nós trazermos assuntos atuais que estejam engajados aí aos nossos cursos e ao nosso dia a dia enquanto docente. Então, essa live ela atende aos cursos, né? E depois a gente vai ter uma segunda live. Isso, a live de hoje, então, é para a gente, a integração do uso da cultura maker, como aplicar a cultura maker, aí vem as metodologias, estratégias inovadoras, né? Porque a gente tem a cultura maker, tem o ideal, mas como aplicar? Vem as estratégias, metodologias, e também o foco utilizando as tecnologias digitais, como o ambiente virtual, por exemplo, o Moodle é uma tecnologia que nos ajuda muito na cultura maker. Então, por isso que essa live une esses 3 focos, a cultura maker, as metodologias e o Moodle, né? A próxima live vai ser mais prática, vai ser mais no uso das ferramentas que a gente pode usar na cultura maker. Mas isso aí é um outro assunto na próxima semana. Nem vou entrar muito. Uma outra historinha lá do pôr do sol, né? Para outra terça-feira, mais adiante, no mesmo horário, no mesmo canal, né? Isso, dia 25 de maio. Isso. Então, assim, não dando muito spoiler, né? Então, a gente trouxe essa educação 6.0 que a gente vai construir aí junto com vocês, certo? E, para construir essa educação 6.0, nós temos... Pode passar, prof. 3 grandes cursos. Nós temos o curso de introdução ao uso do Moodle, o módulo 1, que nós vamos ter o módulo 2 em seguida, depois, né? A cultura maker no ensino remoto e o de metodologias e estratégias do ensino remoto. A gente traz aí um pouquinho de cada um na live de hoje, mas se vocês quiserem aprofundar cada um deles, vocês podem se inscrever nos 3 se quiserem, podem fazer um só. Eu já tenho conhecimento básico do Moodle. Então vou fazer só cultura maker. São cursos aí gratuitos, online. Eles têm atividades interativas, acredita-se, né, que vocês vão gostar. Nós usamos como estratégia a gamificação para criar os cursos, então são cursos aí um pouco diferentes do que vocês provavelmente, né, vocês já conheciam, e isso que vocês gostem aí, aquele ali é o link para se inscrever no curso, né, a gente deixa aqui também, aqui na live, o endereço, e acho que era mais alguma coisa para você semana dos cursos que eu me lembre. Sim, várias pessoas perguntaram ali sobre a questão de entrar no nosso ambiente, porque o nosso ambiente é um Moodle que chama Intekedu, e ele está instalado no laboratório de experimentação remota. Então, vocês vão receber um e-mail, tá? Com as instruções, com os passos que vocês têm que seguir para cadastro nessa plataforma, e entrando na plataforma, vocês vão ter acesso ao curso ou aos cursos que vocês se inscreveram. Devido à demanda, a gente está fazendo esse processo de inscrição, então algumas pessoas pode ser que não chegou ainda lá na sua vez de receber o e-mail, talvez não tenham recebido ainda, mas fiquem aí calmos, se vocês preencheram lá o formulário de inscrição, vocês vão receber esse e-mail. A gente pretende até final de semana colocar tudo em dia. Domingo, então, inicia oficialmente o curso. Mas cada um vai ter o seu ritmo, né, professora Letícia? É importante dizer isso. Ele foi feito de uma maneira de que cada um tem o seu ritmo. A gente não tem atividades síncronas. As atividades síncronas ligadas ao curso são 2 lives. Essa live de hoje e a próxima é 25, né, professora Letícia? Isso, dia 25 de maio. Às 19 horas. Depois, finalizando, aí nós teremos as emissões dos certificados. O envio dos certificados é para o mesmo e-mail que vocês cadastraram. Então, sempre verifiquem o e-mail de cadastro que vocês efetuaram, se é aquele e-mail que vocês realmente acessam com mais frequência. Às vezes pode ir para o spam lá da caixa, né, do e-mail, então tem que tomar um cuidado em relação a isso. Mas, assim, é um ambiente que foi pensado, planejado, né, de cada curso, para que vocês, então, percorram esse caminho aí e tenham uma
excelente aí trajetória. Isso, e no e-mail eu vou chamar atenção para vocês. A gente pede para os nossos alunos lá, quando a gente está dando aula, preste atenção na professora, não é verdade? Então eu vou pedir para vocês lerem com calma o e-mail. Ali o e-mail está bem detalhado, o endereço da plataforma, como vocês entram, a senha, o login, que vocês têm que depois trocar a senha quando vocês entrarem no Intec Edu, que é o Moodle que a gente utiliza, certo? Se vocês não acharem esse e-mail, leem na caixa lá, que às vezes a caixa de e-mail tem umas 500 mensagens que a gente não lê de propaganda de spam, né? Procurem lá, ver se não está nas mensagens. Procurem no spam também, se não está naquela parte de spams que eles separam, que pode ser que esteja lá. E se mesmo assim não encontrar, depois dessa varredura, não conseguir entrar depois de ler com calma e tentar, entre em contato com a gente aqui naquele e-mail que está disponível, que é intecedu.ufsc@gmail.com, que em breve nós vamos responder. Por que eu digo em breve, gente? A nossa equipe é pequena, tá? Nós temos aqui nos bastidores, aliás, já agradecendo, né? Nós temos a Lades Lei, a gente tem a Milene, a gente tem o Josiel, o professor Juarez, que estão nos bastidores aí respondendo vocês, os e-mails. E com a demanda aí, o Gmail tem um limite de 500 mensagens por dia. E a gente acaba ultrapassando isso já de manhã cedo. Então, tem um pouco de paciência que a gente responde. Outra coisa também, na sequência, a gente teremos outros cursos. Então, temos a live do HQ, né, que é de histórias em quadrinhos, que, por sinal, esse ano, nesses 2 últimos semestres, nesse agora e no anterior, né, que a gente está um pouco defasado aí em termos de calendário acadêmico, calendário do ano, em função da paralisação que a gente teve, mas nos 2 últimos semestres eu tenho usado esse recurso e é muito bom. Então, assim, eu desde já recomendo essa questão do HQ. Eu utilizo, por exemplo, no curso da disciplina de empreendedorismo com os meus alunos de primeira fase de curso superior, e eles têm produzido material muito legal, utilizando a ferramenta da HQ, e relato deles, né? Eu sempre faço uma pesquisa ali, uma avaliação com essas metodologias que eu utilizo, para ver se realmente está legal, se precisa mudar alguma coisa, ou se não foi interessante. E eles gostaram muito. Todas as 2 turmas aí que eu tenho utilizado na sequência, foi muito legal a experiência da utilização das histórias em quadrinhos. Então, dia 11/7 teremos live nesse mesmo horário, mesmo canal. E aí também é outro curso. Alguém perguntou ali, professora Letícia, se a inscrição, se eu preciso entrar no formulário e escolher os cursos. Sim, porque daí o pessoal vai colocar lá o pessoal aí dos bastidores vai habilitar os cursos para que você acesse. Então, se eu me inscrevi só no capacitação docente para uso do Moodle módulo 1, eu não estou automaticamente cadastrado nos demais. Eu preciso escolher ali sim no formulário, tá? Isso é muito importante, porque daí vai aparecer no seu ambiente os cursos no qual você está cadastrado. Isso, e a partir de domingo vão fechar os 3 primeiros cursos, né? Aí a próxima edição a gente vai ser lançada em seguida. Aí vão ter outros cursos, porque as inscrições desses 3 cursos vão fechar no domingo, certo? Certo. Agora vamos para as perguntas? Acho que era isso, vamos para as perguntas. Professor Juarez, Ladisley, se quiserem nos acompanhar aí. Vamos ver o que temos de perguntas aqui. Temos um aqui. O Vitor colocou: o desafio é como fazer mão na massa em tempo de pandemia. E agora, professora Simone? Será que dá para fazer mão na massa em tempo de pandemia? Olha, a gente vai dizer que sim, Vitor, viu? Sim, eu acho que sim. Pode falar, Alicia, depois eu coloco uma experiência. O ano passado, nós oferecemos cursos de capacitação para professores para aquele uso básico do Moodle, uso básico e avançado do Moodle e outras questões. E nossas aulas eram makers. O que eram aulas makers no ano passado? Nós abríamos a questão da câmera,
mostrávamos o ambiente e mostrávamos como fazer. E aí os alunos, os professores, eles iam lá e tentavam fazer nos seus ambientes também. Aí, no momento que surgiam dúvidas, eles abriam áudios, eles abriam a questão da câmera, eles perguntavam, e aí a gente vai trabalhando de forma maker, né? Então, essa foi uma das experiências. Outra professora, Simone. Eu tenho feito com os meus alunos, né? Só que, claro, quais são as diferenças de se fazer quando a gente está lá no presencial, né? E lá no presencial, lá no RexLab, por exemplo, a gente tem o Makerspace. Então, nós vamos fazer capacitação com os professores vão criar seus materiais e vão estar utilizando os recursos do laboratório, a gente vai estar auxiliando, e os recursos estão ali. Qual é a grande dificuldade agora, em termos de pandemia? Nas capacitações, nós não estamos no ambiente lá do RexLab e os professores estão em outros locais. Então, como é que a gente faz? Algumas questões, a gente precisa, em algumas situações, a gente precisa, então, viabilizar isso de alguma maneira. Então, o que eu penso que nesse momento mudou para mim, né, para as experiências que eu estou tendo? Um cuidado maior na hora de determinar o que vai ser feito, como vai ser feito, quando vai ser feito, aquelas questõezinhas lá, o 5W, 1H lá, 2H, se for o caso, do planejamento, né? Então, assim, deixar um planejamento bem feito, para que os alunos possam seguir. E, claro, a questão maker, a gente tem a questão da criatividade, então não é simplesmente sair seguindo uma regrinha ali, né, Letícia, uma receita. Não é. Tem também essa questão de criatividade, etc. Envolvendo aí, se for o caso dos alunos, né? Então, eu acho que é isso. É possível fazer? É possível. Temos limitações? Temos. Se a gente precisar fazer um jogo, o professor quiser fazer um jogo, e ele precisa utilizar a ferramenta lá, a 3D, né, impressora 3D, corte a laser, para preparar esse jogo, bom, a gente vai poder fazer a capacitação, ele vai poder fazer o jogo, preparar o jogo, planejar o jogo, mas a execução a gente vai ter que combinar de uma forma que isso possa ser realizada. Mas é possível. Só que mudou um pouco o processo. Eu acho que a questão agora está no processo e não no que fazer. O Jorge até coloca, né? A cultura maker é um ótimo recurso para ensino, pois as aulas se tornam mais interessantes, onde os alunos serão ativos no processo de aprendizagem. Professor Juarez, eu me lembrei dos laboratórios remotos, né? Poderia ser uma ótima ajuda, não é verdade? Isso, até aproveito aqui porque tem a Maria, né? Maria perguntou sobre os recursos. Imagino que vocês usam os recursos para manter o laboratório de pé desde 97. Maria, é uma batalha contínua, né? Nós, quando iniciamos, eu iniciei com o professor João Bosco, ele criou o laboratório, estou com ele desde 1997. Nasceu com a seguinte filosofia: buscar atender a educação básica com ferramentas de baixo custo, sempre utilizando recursos abertos, hardware, software, materiais didáticos abertos, ou seja, nossa atividade ela não atrai a indústria, né? Porque nós não oferimos ganhos para ninguém, já que tudo é liberado. Então, nós sobrevivemos aí tentando a captação de recursos para projetos em nível nacional e internacional, mas tem um fator que é essencial e que nos levou aí a colocar esse portfólio de cursos e buscar que são parceiros. Sem as parcerias, não é possível fazer nada, né, dentro dessa filosofia de compartilhamento total de tudo, né? Então, a partir dessas parcerias, nós temos apoio, inclusive, para buscar recursos para poder disponibilizar, né, isso que nós fazemos aí em relação a laboratórios remotos, onde nós liberamos completamente todas as tecnologias que nós utilizamos para quem quiser reproduzir, acessos para alunos e professores de escolas, fazemos oficinas em escolas, mas sempre no âmbito das parcerias, e esperamos, né, que desse primeiro contato com todos possam nascer grandes parcerias, né, porque um pouco que um tem, um pouco que o outro tem, nós vamos conseguir sempre grandes coisas, todos nós aí, em prol da educação básica pública, né, que é o grande
problema. Teve outra professora que falou sobre o EJA, temos experiências no EJA, né, em relação ao uso de laboratórios remotos para ministrar disciplinas no EJA. E a experiência é muito, muito positiva. Eu penso que está num desses relatos de experiência que nós compartilhamos aí no canal do YouTube, com professoras de física usando laboratórios remotos para o ensino no EJA e enriquecendo muito o ensino ali, porque o laboratório remoto ele permite a realização da atividade prática, né? E ao fazer a atividade prática em cima de um laboratório real, via internet, ele está fazendo as coisas de fato, é uma ação maker. Também em relação à questão maker, em que pese hoje impressoras 3D serem de custo baixo, que podem ser acessíveis às escolas, mas se pode trabalhar com muito material reciclado de baixo custo em todos os níveis educacionais e criar ali objetos de aprendizagem em cima de materiais reciclados nessa perspectiva maker. Dá para fazer realmente muita coisa. Letícia, está mudo o teu microfone. Ótimo. A gente acaba aqui nos enganando no microfone na câmera. Ótimas dicas do professor Juarez aí de uso de materiais digitais para as aulas makers, né? E vocês vão ver que tem grandes laboratórios, que existem vários experimentos ali disponíveis atualmente, né? Se eu não me engano, são 16, prof. Quantos são atualmente? Professor. Bom, por enquanto a professora liga... Não, estava espionando, não dá para acompanhar o YouTube aqui. Passaram algumas perguntas. Nós temos hoje 20 laboratórios remotos, né, com 26 instâncias. Porém, nós estamos trabalhando agora, conseguimos aprovar mais um projeto, estamos construindo laboratórios, 3 laboratórios específicos para o ensino fundamental, novos, né? Estamos pensando aí em qual que nós vamos de fato construir, mas no máximo em 4 meses estarão disponíveis laboratórios para o ensino fundamental, mais alguns, e também estamos construindo uma série de laboratórios remotos para o ensino de programação usando linguagem de blocos, onde nós vamos fazer uma série de oficinas voltadas a alunos do ensino fundamental e médio, em uma abordagem grande, né, porque nós estamos preparando oficinas de introdução eletrônica, usando laboratórios remotos, de automação, em cima da plataforma Arduino, fazendo remotamente, de introdução à robótica e também de programação, todas usando laboratórios remotos, que vamos disponibilizar para os alunos. Então, esse é um segundo instante, nós pensamos aí já a partir de julho, oferecer as primeiras oficinas, para que vocês também possam colocar isso, oferecer para os seus alunos também, que vão passar a usar os recursos e as plataformas aí do RexLab para oficinas também, tá? Isso, e aí então, as pessoas vocês participam dos cursos, já vão ter contato, aí vocês têm o nosso e-mail, sigam o RexLab nas redes sociais, né, aqui a questão do canal, e a gente vai divulgar essa questão das oficinas, a gente está preparando com muito carinho, eu estou preparando também oficinas para o fundamental, acho que o meu é fundamental anos finais e ensino médio, oficinas de empreendedorismo. Então, vem muita coisa boa por aí também. A gente tem essa ação, né? Essas ações voltadas para os docentes, mas também as ações voltadas para os alunos. Então, teremos novidades aí em breve. Acho que o horário já chegou, né, Letícia? Isso. Infelizmente, a gente tem muitas perguntas que a gente não conseguiu responder, mas o nosso contato ficou à disposição. Podem entrar em contato conosco. Encaminhar o e-mail. Né? Isso, encaminhar o e-mail. Muito obrigada. Agradecer a participação. Muito né? Estamos muito, eu, particularmente, né, sempre muito feliz aí ao final de cada live, com os comentários, vendo que algumas pessoas têm participado aí conosco, né, nas outras lives também. A gente sempre aprende muito com vocês e nos acompanhe aí, que a gente possa ter uma jornada
de compartilhamento de experiências aí ao longo desse ano. Um abração a todos, muita saúde e vamos em frente aí. Abraço, pessoal!